tudo bem? Sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia. E hoje eu vim fazer um vídeo que eu não faço nunca, que é uma programação de leituras para o mês de abril, ou um TBR do mês de abril. Eu não faço isso nunca porque eu nunca sigo os livros que eu escolho, assim, se eu faço dessa maneira. É muito difícil eu fazer uma tag dos 12 livros de 2000 e lá lá lá, porque eu não costumo seguir esse tipo de lista. Eu simplesmente pego o livro que eu quero ler na hora, que está ali na minha pilha. Nem sempre é um livro mais antigo ou um livro que eu acabei de comprar. É realmente o que me dá na venta de ler. Mas por acaso eu percebi que vários dos livros que eu queria ler, alguns dos livros que eu tinha acabado de comprar, todos tinham um tema ligando eles, ou pelo menos um tema mais geral. E eu decidi tentar, então, agora em abril, fazer esse especial TBR com um tema só, com esse, que vai englobar vários livros que eu acabei de comprar, então ele vai dar uma movimentada aí na minha lista de não lidos. E é um tema que me interessa, então eu decidi fazer uma tentativa. Vocês vão ver ali no final do mês se deu certo ou não. Bem, o tema em geral é então um gênero, não tanto sexualidade, mas mais voltado ao gênero. E gender bending, podemos dizer assim, qual que são essa discussão atual, né? Qual é o limite do gênero, até onde vai, como que isso é uma ideia, como que isso é ligado à biologia. Eu quero explorar um pouco isso. E os livros que eu escolhi, livros alguns que eu já queria ler há muito tempo. Vamos começar pela Virginia Woolf, com Orlando, e nessa edição belíssima, belíssima, belíssima. Isso aqui é da Vintage Books. Aqui dentro. Esse vai ser meu segundo romance da Virginia Woolf. E no Orlando ela fala exatamente sobre o Orlando, que esse personagem que ele parece imortal, ele vai atravessar vários séculos, vai atravessar várias histórias, sem realmente nunca envelhecer de verdade. Parece que ele fica preso ali nos 30 anos de idade. Muito naturalmente, um dia Orlando acorda e é uma mulher. E, pelo que eu entendi, isso não vai ser um problema, um ponto de discussão, um problema na cabeça da personagem. Simplesmente vai começar a viver a vida de uma maneira diferente. A gente sabe que a Virginia Woolf já colocava o dedo nela, já mergulhava um pouco o dedo nessas questões da sexualidade, da maneira do gênero e principalmente de ver a situação da mulher. Então estou muito intrigado para ver como ela fez isso neste livro. Depois eu tenho esse livro aqui, que é A Mão Esquerda da Escuridão, que já é uma ficção científica da Ursula K. Le Guin, é uma americana. A Mão Esquerda da Escuridão fala sobre um emissário da Terra que vai a um outro planeta, se não me engano, uma outra comunidade, que eu não tenho muita certeza se são necessariamente humanos, mas eu acho que eles são, pelo menos, humanoides ou parecidos com humanos. Só que o que acontece nessa civilização, que é muito mais avançada, pelo que eu entendi da história que eu ainda não li, é que eles não têm essa distinção entre homem e mulher, entre o sexo feminino e masculino, ou entre os gêneros. É tudo meio que uma coisa só, ou não existe da maneira como nós estamos acostumados a ver. Então o personagem principal, ele vai ser emissário porque ele quer, porque a Terra nessa realidade quer estabelecer relações com essa outra comunidade, mas ele vai ter que obviamente enfrentar essa visão que ele tem, esses preconceitos que ele tem, essa maneira de ver a vida. Então sempre muito intrigado, eu gosto de ficção científica, apesar de não ler tanto. Queria ler a Ursula K. Le Guin faz algum tempo, ela é uma autora importante. Também, de novo, o tema me interessou muito. A partir do momento que eu soube qual era o tema, eu sabia que eu queria ler. Depois disso, esse aqui que chama-se Night Brother, da Rosie Garland, que também tem essa capa muito bem feita. Essa aqui é uma daquelas edições que eu comento de vez em quando lá no Instagram. As britânicas, né, eles não têm essa aba que a gente está acostumado aqui,
que, tudo bem, né? É um livro um pouco maior. Night Brother, ele vai falar sobre uma moça, que eu esqueci o nome dela agora, sobre essa moça que vive numa família do século XIX ali, era vitoriana na Inglaterra, em Manchester. Só que o que acontece com ela é que todas as noites ela se transforma. Então, ao invés de ser ela, surge o irmão dela, o Gnome. Então, é um irmão, então, de mulher de novo. É um pouco aquela coisa do Orlando, ela vira um homem, mas ela não tem consciência disso. Então, ela perde a consciência durante essas horas, ela não sabe o que aconteceu, ela só acorda meio que confusa na manhã seguinte como uma mulher de novo. E ela tem que começar a se acostumar a viver com isso, de que de dia ela é ela e de noite ela é o irmão. E eu tô meio que intrigado, me foi muito bem recomendado, para ver onde que ela vai levar isso, quais são as discussões que ela vai levar sobre a questão do gênero e sobre a questão da mulher e da sociedade encarando isso, principalmente uma sociedade vitoriana. E eu ouvi dizer também que tem uma biblioteca muito grande, bonita, envolvida, então quero ler também por causa disso. Outro livro é um que ainda não chegou aqui, eu estou esperando faz bastante tempo. Esse livro é o The Parcel, do Anosh Irani. Ele é um autor indiano. Então, além de ser um livro que vai ali entrar para a minha meta de ler mais livros de temática GLS, vai estar também para a temática de autores do mundo. Conta sobre a personagem principal. Ela faz parte daquele terceiro sexo indiano. Eu vou falar aqui, mas eu não conheço nada sobre essas relações, que são os... Só para eu não falar errado, são as Hijra, não sei exatamente como comentar, mas é um terceiro sexo indiano de quando essa coisa da transação do homem, do feminino para o masculino, que só recentemente, inclusive, foi aceitado pela Suprema Corte indiana como um sexo mesmo, né? Como você pode marcar, né? Dar o tiquezinho ali na caixinha, feminino, masculino e acho que Hijra. O que acontece também com os Hijra, pelo que eu pesquisei, é que eles têm um papel social, principalmente por causa da religião, em determinadas festas, mas socialmente eles ainda são muito excluídos. É uma população que, por não ter trabalho, é obrigada a viver da prostituição e de pedir dinheiro nas ruas. E a personagem principal, ela se chama Madhu, e é exatamente sobre isso. Então ela é uma Hijra que já é muito velha para trabalhar no mercado do sexo, então ela é pedinte. E o que ela faz também é trabalhar para essa cafetina, que é a dona do bordel. E o trabalho que ela vai fazer é exatamente introduzir crianças que são trazidas, né? Tem uma questão do tráfico humano de crianças também. Ela vai trazer essa menina e educar essa menina para a realidade nova dela. Então, ela é a personagem nesse bordel que tem a tarefa de quebrar, né, para essas meninas que foram raptadas, que vieram de outros países muito pobres, de como vai ser a vida nova delas, que elas vão ser utilizadas como escravas sexuais, basicamente. Quais são as regras, o que elas têm que fazer, o que elas têm que seguir. E pelo que eu entendi nas resenhas, é um livro bastante pesado em certos pontos, porque ela mesma, quando criança, passou por isso. As rígidas, se não me engano, elas não têm essa aceitação da família, apesar do lado religioso. Então elas fogem, elas entram na comunidade especificamente ali religiosa, e a partir disso elas são rejeitadas, e depois elas vão para o mercado sexual, e também tem essa parte de serem crianças, serem muito novas, e ter essa questão de que alguém vai falar para elas e vai introduzi-las nessa vida. Elas não estão forçadamente, talvez, porque é a única... Na verdade é forçado, claro que é forçado, né? É a única opção que elas têm. E vai fazer o paralelo com essa menina que ela vai educar, que é mais forçada ainda, né? E, bem, então já é um pouco um pé mais nessa questão nossa mesmo, né, de realidade do que é o transgênero e de como eles são tratados. O interesse do livro é nesse. Por final,
Eu quero ler Os Argonautas, da Meg Smith. Esse eu vou ler no Kindle. Os Argonautas, da Meg Smith, é uma biografia e também um pouco um ensaio, pelo que eu pude entender, sobre a vida da Meg Smith e do Harry Dodge, com quem ela é casada. O Harry Dodge, pelo que eu pude também pesquisar, não se define ali num sexo binário. Tem a questão, então, do sexo fluido, né, da fluidez do gênero. O Harry Dodge nasceu biologicamente uma mulher, fez uma transição, né, com hormônios e cirurgia de mamomastectomia dupla. Então, fisicamente é como se fosse biologicamente um homem, mas não necessariamente o Harry Dodge se classifica dentro dessa binariedade. Eu quero ler exatamente esse tipo de relato porque vocês podem ver, eu fico gaguejando para falar da história. É um interesse meu, é uma simpatia que eu tenho, mas eu ainda fico gaguejando, eu ainda não sei exatamente o que falar, a maneira de falar direito, se eu estou ali ofendendo alguém ou não, se eu estou falando certo. Então, os Argonautas, principalmente, eu vou sair do campo da ficção e entrar nos ensaios para saber como é de verdade. Bem, é isso. Eu ainda quero tentar, eu acho que eu não vou ter tempo para isso, mas eu gostaria de tentar colocar um livro da Ellie Smith que chama Como Ser as Duas Coisas, que, se eu não me engano, trata um pouco mais levemente disso, mas já são 5 livros. Eu não tenho o costume de ler 5 livros no mês, no máximo 4. Como vocês viram no último vídeo, eu li 3 em cada mês, mas eu vou tentar aí pelo menos os 5 que eu listei agora. Infelizmente, algum desses livros não vai estar tendo no Brasil, tem que pegar pelo Kindle, ou tem que importar. Esses 2 que não temos no Brasil ainda é o The Parcel e o The Night Brother, mas eu vou ler, vou fazer resenha, vamos ver se vale a pena. Foram muito bem recomendados pelos gringos aí. Eu acho inclusive que o The Night Brother, eu vou fazer uma leitura compartilhada com desses gringos que tem um canal, ele é britânico, e eu vou gostar muito disso também. E a gente fica até a próxima então. Se despertou o interesse de vocês, me fala, ou se vocês já leram algum, e a gente fica até a próxima.